Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao treinamento para desenvolvedores de scripts aqui no produto Zebot. E nesse script de hoje, a gente vai criar uma solução bem interessante. A gente vai fazer um script que serve para você enviar uma confirmação de presença para seus clientes. Então, esse script serve para vários tipos de empresas. Serve para consultórios médicos, clínica de fisioterapia, enfim, qualquer tipo de negócio onde seja interessante enviar uma notificação para os pacientes ou clientes, de modo que eles possam confirmar a presença. Então, antes de mostrar o script, aqui eu tenho uma tabela de dados já com algumas informações carregadas para servir como exemplo. E basicamente o que eu tenho aqui no meu cadastro é uma lista com os números de WhatsApp, a data em que a pessoa vai ter uma consulta, o nome, o plano, isso aqui é um campo que eu coloquei extra, você pode ignorar ou tirar esse campo do script. O prestador, no caso aqui, a simulação é como se fosse uma clínica médica, tá? E aqui tem alguns outros campos que vão ser preenchidos durante a confirmação. Então, qual é o objetivo? Aqui a gente pode ir cadastrando os clientes, ou no caso aqui do exemplo, um paciente. Para você fazer um novo cadastro, você pode simplesmente colocar a seta para baixo aqui e preencher os dados. Ou então você pode clicar nesse botão mais, que ele abre uma janela onde fica mais fácil de você colocar os dados. Hoje que eu estou gravando o vídeo é dia 5 de outubro, eu vou colocar a data de consulta como se fosse o dia, 14 de outubro. O prestador que vai atender, se for o caso, o plano, se for uma clínica médica, por exemplo. Então eu clico no botão OK e aqui eu tenho o meu agendamento. E aí o que acontece? Todo dia, em qualquer horário que eu quiser, eu posso rodar esse script uma única vez, já é o suficiente. O que ele vai fazer? Ele vai verificar a data de consulta do meu paciente. Se faltar 2 dias ou menos para a consulta dele, o sistema vai então enviar essa notificação que está escrita aqui via WhatsApp. E aí essa notificação é personalizada, vai ter o nome da pessoa, vai ter com quem ele tem uma consulta, tem aqui o marcador entre chaves, ou seja, ele vai substituir esse marcador pelo valor que estiver na tabela, e tem a data da consulta. E pede para a pessoa confirmar se vai comparecer ou se não vai comparecer. E aqui embaixo temos uma configuração, que é justamente a quantidade de dias a partir da qual o sistema manda a notificação. Se você quiser notificar os seus pacientes com mais tempo de antecedência, eu quero notificar com 5 dias de antecedência. É só você alterar esse valor. No meu caso aqui do exemplo, eu coloquei em 2 dias. Reforçando que hoje é dia 5 de outubro. Então aqui eu tenho uma consulta que já passou, tá? Então eu não mandei notificação. Esse cliente vai ter que remarcar, no caso. Tem outra aqui, que já passou também. Tem algumas, né? Que já passou. Tem uma consulta que é para hoje, uma para amanhã e uma para o dia 14 do 10. Quando eu rodar esse script, o que vai acontecer? Ele não vai enviar nenhuma notificação para esses clientes que estão aqui, porque a data de consulta deles já passou. Ele vai mandar para esse que tem uma consulta hoje, para esse que tem uma consulta amanhã, e não vai mandar uma notificação para esse, porque a consulta ainda é no dia 14 de outubro. E o sistema só manda notificação se faltar 2 dias ou menos. Então, se hoje é 5 de outubro, ele mandaria uma notificação caso a consulta fosse até o dia 7 de outubro. Do dia 8 ou faltando mais dias, ele não manda ainda, a não ser que a gente altere as configurações. Então, eu vou fazer esse exemplo daqui. Esse script usa o WhatsApp para PC. Então, você precisa ir no site whatsapp.com/download e baixar a versão para PC. Estando isso pronto, olha só como é que vai funcionar. Eu vou clicar no botão rodar e agora eu vou rodar o script. Ele vai, então, abrir o WhatsApp, vai verificar a tabela inteira e apenas para as pessoas que não receberam a notificação vai fazer o envio. Como é a primeira vez que eu estou rodando o script, ele está me pedindo uma única configuração, que é a posição
do botão para enviar a mensagem. Quando ele pede essa configuração é porque ele está querendo aprender onde é que está essa posição. E a posição é aqui. Uma vez que ele aprende, ele não me pergunta mais, nem nos próximos envios e nem das próximas vezes que eu utilizar o script. Isso a gente já viu nas aulas anteriores do Zebot. Então aqui eu clico no botão OK, ele aprende essa informação e aí ele faz o envio das notificações e encerra o script. Voltando aqui para o script, olha os dados que a gente vai ter aqui. Então eu tenho uma informação de atraso, porque esses registros aqui não estavam com a informação de notificação enviada, então ele registra aqui que houve um atraso. Para esses dois clientes aqui, a notificação foi enviada. E esse cliente que está ainda com a consulta marcada para o dia 14/10 não recebe nada. Então esse é o procedimento. Veja que nesse ponto aqui eu já fiz as notificações do dia. Não preciso mais rodar esse script. Posso fechar ele aqui. Não quero sair, eu quero salvar a tabela antes, tá? Se ele pedir aqui. É só clicar nesse botãozinho aqui, salvar. Fechei aqui o script. Pronto, terminei. Então imagine que amanhã, em qualquer horário que eu quiser, eu posso abrir novamente esse script. Agora imagine, por exemplo, que esse paciente aqui alterou a data de consulta dele. E a data de consulta dele vai ser agora no dia 7 de outubro. Ainda nesse nosso caso, vamos dizer que esses clientes que estão com atraso, a gente remarcou a consulta deles e esse daqui vai ser para o dia 6 de outubro e esse daqui vai ser para o dia 8 de outubro. E agora vamos rodar o nosso script. O sistema vai varrer toda a tabela para ver quem precisa receber a notificação e aí vai mandar uma mensagem personalizada para as pessoas que devem receber essa notificação. Voltando aqui para o nosso sistema, o que é que a gente percebeu? Ele mandou a notificação para esse cliente aqui que está com a data de consulta marcada para amanhã, dia 6 de outubro, porque faz 2 dias ou menos, né, faltando para a consulta. Esse que é para o dia 8, ele ainda não mandou a notificação, porque ainda faltam 3 dias e o sistema está configurado para mandar a notificação com 2 dias ou menos. E esse cliente que foi remarcado para o dia 7/10 também recebeu a notificação. Então, quando ele manda a notificação, ele marca a data em que a notificação foi enviada para o paciente. E aí o seguinte, imagine que os pacientes que recebem essa mensagem via WhatsApp vão confirmar, usando lá o número, né? Ou então utilizando, simplesmente escrevendo que vai ou não vai para a consulta. O procedimento para você colocar aqui a confirmação não é automático, porque aí não tem essas funções disponíveis no Zebot. Mas aí você poderia simplesmente colocar, ó, esse que recebeu a notificação, já confirmou, né? Aí você vai colocar, ó, sim, né? Esse daqui confirmou, sim. E aí com isso você consegue fazer um controle, porque você vai saber quem são os pacientes que receberam a notificação e quem foram os pacientes que confirmaram. Imagine que chegou o dia da consulta, você tem alguns pacientes lá e você vai saber quem recebeu confirmação, quem confirmou, quem está faltando ainda você entrar em contato para poder verificar se a pessoa vai ou não e abrir vaga para outro, se for o caso. E assim esse controle pode ser feito. Agora a gente vai mostrar o script, como é que esse script foi desenvolvido. Aqui na seção de script, eu venho no botão editar script e este é o código-fonte completo desse script que faz todo esse controle que a gente acabou de explicar. Vamos então começar analisando o que nós temos aqui. Na seção pré-carregar, simplesmente ele está definindo colunas que vão ser colocadas na tabela logo que o script é aberto. Logo abaixo a gente tem a nossa seção de parâmetros, que é justamente os campos que vão ser solicitados no momento em que você rodar o script. Veja que eu tenho o campo de mensagem e tenho o campo dias para notificar, que é justamente os dados que vão aparecer aqui quando a gente roda o script. Só que eu não vou rodar o script agora.
Aqui nós temos então uma função para abrir o WhatsApp. Na verdade, ele vai ativar a janela. Você já tem que estar com o WhatsApp para PC aberto no seu computador. E o que ele vai fazer é trazer essa janela para frente. Depois que ele fizer esse comando, ele vai aguardar 2 segundos. Quando ele trouxer a janela do WhatsApp para frente, ele vai posicionar a janela nessa posição que está aqui. Esquerda 5, topo 5, então ele vai ficar mais ou menos aqui, bem no alto da tela, no canto esquerdo. E a largura da janela vai ser 900 pixels e a altura 650. Sempre que você for utilizar funções de clique, como essa que está aqui embaixo, que a gente chega já já nela, é muito importante que, se for uma janela externa, ou seja, o sistema vai interagir com um aplicativo externo, é muito importante que você use essa função de posicionar e redimensionar a janela, porque o sistema vai dar cliques na tela. Se aquele botão, aquele local que precisa ser clicado não estiver exatamente naquela posição, o clique vai falhar. Essa de baixo vai aguardar o WhatsApp ser identificado, porque se o WhatsApp não foi identificado, ou porque não está instalado, ou porque você não abriu, o sistema vai verificar o resultado dessa última função. Essa função aqui, ó, se resultado, ela serve para pegar o retorno da última função. Qual foi a última função? Essa daqui. Janela, aguardar, executável, abrir. Então, se essa função falhar, ou seja, ele não conseguir verificar que o executável foi aberto, ele vai emitir essa mensagem aqui, dizendo que o WhatsApp não está aberto e vai encerrar o script. Por outro lado, se ele obtiver sucesso, ele segue com a função. E aqui nós temos a nossa famosa função tabela loop ativar, que é justamente a partir daqui que esse código vai ser executado para cada registro que estiver presente na minha tabela de dados. Então ele vem para esse primeiro registro, executa esse código todo que está aqui, depois ele pula para o próximo registro, executa novamente esse código aqui e vai fazendo isso até chegar no final da tabela. É para isso, basicamente, que serve essa função tabela loop ativar, sendo essa uma das principais funções para facilitar o uso do Zebot. Então vamos seguir. Ele aqui vai fazer o uso dessa função data, dias, entre. O que ele vai verificar? Aqui ele está pegando o valor da tabela data, consulta, então ele vem aqui no campo data, consulta e vai pegar o valor desse campo. E vai comparar com a data de hoje. Essa função data retorna a data de hoje. E vai jogar o resultado numa variável chamada dias. Aí aqui embaixo ele vai fazer 3 testes lógicos para saber se ele vai ou não rodar esse código, que é justamente o código que faz o envio da notificação. Então, quais são esses 3 testes lógicos? Primeiro, ele vai verificar o seguinte, ó, se a quantidade de dias, lembra que foi jogada aqui nessa variável dias, quando a gente usa entre colchetes, a gente faz acesso a uma variável ou então a um parâmetro. Então, se a quantidade de dias entre a data da consulta e a data de hoje for maior do que o valor que estiver no parâmetro dias para notificar, que o padrão é 2, então ele vai para o fim, ou seja, ele não executa nada, ele pula esse código e vem aqui para esse marcador fim. Essa é uma forma prática da gente não executar um código fazendo a negação lógica. Ou seja, se faltar mais do que 2 dias para a data da consulta, ele não faz nada, ele não envia notificação. Aí agora ele vem para um outro teste. Se o cliente já foi notificado, se estiver com o valor sim na tabela, ó, aqui a gente tem uma tabela e quando ele envia a notificação, o sistema joga o valor sim aqui nesse campo. Então, esse teste evita que uma pessoa que já recebeu a notificação receba novamente uma nova notificação quando você rodar o script. Esse é o controle. Então, se a pessoa já recebeu a notificação, se o valor do campo notificado for sim, ele pula também. Ele não vai executar o código que envia a notificação. Por fim, ele faz um último teste, que é o seguinte. Se a quantidade de dias for menor do que 0, olha, quando você compara uma data maior com uma menor, o valor vai ser maior ou igual a 0.
Se a data da consulta já passou, significa que a data da consulta é menor do que a data de hoje. Então, essa comparação vai dar uma quantidade de dias negativa. Ou seja, já venceu, já passou o dia da consulta. E se já passou o dia da consulta, não adianta a gente mandar uma notificação, correto? Então, ele verifica aqui, ó, se a quantidade de dias que faltam para a consulta for menor do que zero, ele vai para o fim e vai mudar o valor do campo notificado para o valor atraso. É por isso que aqui na nossa tabela ele colocou o valor atraso nas situações onde a gente rodou o script tarde demais, ou seja, depois que a consulta já havia passado. Se nenhum desses testes lógicos for satisfeito, significa que precisamos mandar a notificação para o cliente, para ele confirmar se vai ou não comparecer à consulta. Então, aqui começa o código que faz o envio da notificação. Primeira coisa que ele faz é dar uma melhorada, uma tratada no número que você definiu do WhatsApp. Ele coloca essa função aqui, ó, valor deixar números. O que é que essa função faz? Vai pegar o valor do campo WhatsApp e vai deixar só números. Aqui no nosso exemplo eu já coloquei todos os números sem nenhum caractere extra. Mas aqui eu poderia, por exemplo, colocar assim, ó, com parênteses, 81, e aí vem um espaço e colocava também o número com um hífen. Não teria problema, ele continuaria funcionando dessa forma aqui também. Por quê? Porque essa função que está aqui vai pegar o valor do campo e vai deixar só os números. E isso é muito importante, porque fazendo isso, ele vai executar um comando que usa a API do WhatsApp, que abre o contato. Então veja que aqui na URL, ele está usando o 55, que é o código do país, e o valor da variável WhatsApp, que já está com o número convertido, para deixar só os números aqui na URL. Então vai ficar 55 e o DDD seguido do número, sem nenhum caractere extra, e é isso que faz com que essa API do WhatsApp funcione. Essa API vai então abrir o contato diretamente no WhatsApp para PC. Quando ele abrir o WhatsApp, ele vai aguardar 2 segundos e vai colar a mensagem que a gente definiu aqui no parâmetro. Depois ele vai clicar no botão que envia a mensagem. Com isso, a notificação é enviada ao cliente. E aí ele muda o valor do campo notificado para sim e muda o valor da data de notificação para a data de hoje. Esse é o procedimento. Esse script a gente vai disponibilizar de uma forma diferente. No link que você pode acessar aqui na descrição do vídeo, você vai poder baixar o script exportado. E aí o que você vai fazer é o seguinte. Deixa eu primeiro salvar aqui a minha tabela. Quando você baixar o script, que vai ser esse aviso de consulta, e o link está na descrição desse vídeo, você vai abrir o Zebot, vem aqui em mais funções, importar script de um arquivo. Aí você pode vir aqui nesse botão outro local, e aí você vai apontar para o local onde você baixou esse script que a gente fez aqui no exemplo. E uma vez que você importar o script, ele vai aparecer aqui na sua listagem, pronto para você utilizar ou fazer o estudo e as modificações que você quiser. Então é isso. Nesse tutorial a gente fica por aqui e até a próxima.